Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos, família Ceal, que nesse momento se reúne para mais uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus. Desejamos paz e bom ânimo em nossos corações. Graças a Deus, continuamos com o estudo. Hoje vamos rever mais um ensino de Jesus. Mas vamos à prece, iniciando a reflexão de hoje. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, aqui nos reunimos em Teu nome, iniciando mais uma reflexão. Te pedimos, Senhor, as bênçãos, o amparo, para que essa hora seja na qualidade devida, seja absorvida por nós na necessidade que temos dos teus ensinos. Nós pedimos, Jesus, a tua inspiração, aquele bom ânimo, para que essas lições calem fundo em nossos corações e permaneçam, Senhor, em nossas mentes, nos ajudando a viver melhor. Que a tua paz nos envolva. Graças a Deus por esse momento e iniciamos assim a reflexão desta noite. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje vamos refletir um pouco sobre a lição A Verdadeira Propriedade. O que é propriedade? É a coisa possuída, uma casa, um prédio, um terreno. Quem não gostaria de ter algo, não é mesmo? Qual de nós não sonha com uma propriedade? Não sonha com a casa própria, para aquele que ainda não tem? Ou não sonha com um terreno, com um carro, algo que ele possa ter para reunir pessoas, familiares, para promover uma confraternização, um lugar para onde ele possa ir descansar, se refazer. É um desejo muito comum para a imensa maioria de nós, ter algo. Então, dentro dessa perspectiva, nós pensamos que tudo que compramos, tudo que ganhamos ou herdamos, é é um direito nosso, nos pertence, essa coisa é do nosso domínio, é uma propriedade. Então, é do nosso direito gozar essas coisas, é do nosso direito usar, dispor dessas coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Pascal observa a propriedade sob o aspecto espiritual. Esse espírito Pascal, ele, ele foi, quando esteve aqui encarnado, um homem muito inteligente. É ainda, como espírito, né? Um espírito inteligente. Pascal contribuiu significativamente com a matemática. Ele foi escritor, foi físico, foi inventor, filósofo, teólogo, um prodígio, um homem prodigioso. E Pascal contribuiu muito
com a humanidade. E isso foi lá em torno de 1623, e hoje continua contribuindo na espiritualidade para conosco. Então, Pascal, contribuindo também com a codificação da doutrina espírita, ele dita uma mensagem que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem como título A Verdadeira Propriedade. Então, Pascal diz assim: que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Nessa primeira fase, meus irmãos, nessa primeira frase do texto dele, nós já observamos aqui algumas ideias embutidas. Há uma certeza da vida após a morte. Essa vida tem condições e necessidades diferentes da que vivemos na Terra, pois as coisas que possuo aqui são dispensáveis lá, depois da morte. Repetindo o que ele diz, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Quer dizer, os valores do mundo material não importam para o mundo espiritual. Os valores do mundo material se constituem de bens, de propriedades almejadas e disputadas até a sangue e suor pela massa humana. Essas propriedades são o alvo, a motivação de tanto empenho de forças para aquisição de coisas. Muitas famílias criam seus filhos nos valores da posse, que são as propriedades, e muitas vezes do supérfluo até. A educação escolar que a família deseja para suas crianças e para os seus jovens é aquela que os prepara para o sucesso financeiro, ou seja, para o ter posses, ter propriedades. Muitos casais vivem angustiados por aquisições. Se preparam tecnicamente, intelectualmente, fazem consultas financeiras, investimentos, para ter propriedades. E é nessa ânsia e preocupação únicas, é nessa ânsia que eles se descuidam do essencial, que é invisível aos olhos. Pascal continua sua mensagem dizendo assim: do que o homem encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Meus irmãos, é justamente o que acontece. Nós somos obrigados a abandonar as coisas, as riquezas, as propriedades quando desencarnamos. Tudo aquilo que nós lutamos por adquirir, tudo aquilo que foi motivo de grandes esforços, de dificuldades, de dissabores, de discussões, ou até mesmo de violência. Sim, violência, porque acontece quando estão em jogo os interesses materiais. Às vezes, negociações ilícitas para obtermos alguns momentos de prazer
de satisfação. Mas há também as negociações e investimentos e trabalhos justos que geram as riquezas, que possibilitam adquirir os bens, as propriedades e realmente trazem alegrias. Porém, quando desencarnamos, somos obrigados a abandonar, como disse Pascal. O mundo espiritual não é mantido por esses bens. Logo, na Terra, temos o usufruto dos bens, que significa posse temporária das coisas. E aí, meus irmãos, sabemos de tantos crimes motivados pelo desejo de riquezas, tantas famílias separadas ou em guerra por questões de bens materiais, tanto conforto material que não traz a paz, o bem-estar, aquela alegria de viver, não é mesmo? Pascal continua: que possui o homem então? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, por exemplo, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Aí, meus irmãos, alguém pode perguntar: por que então temos tantos atrativos materiais, se não precisaremos deles na vida futura, na vida espiritual, não é? Por que tantos atrativos? Os espíritos superiores responderam a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nas questões 132, 814, 712, 712A, por exemplo, responderam o seguinte: a questão é: por que temos tantos atrativos materiais se não precisaremos deles na vida futura, na vida espiritual? Eles dizem: os espíritos encarnam com a finalidade de chegarem à perfeição. E para isso tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Deus, dessa forma, experimenta os homens de modos diferentes, tanto por meio das tentações, quanto no cumprimento da sua missão. Deus lhe deu o atrativo do prazer para o progresso. Então, é como se os atrativos materiais fossem uma alavanca ao progresso, proporcionando bem-estar e o desenvolvimento em todas as áreas. É esse atrativo que move o homem. Se não fosse assim, muito provavelmente nós não teríamos avançado intelectualmente, materialmente, como avançamos. E isso é necessário, porque isso move o espírito, move sua mente, move suas emoções, seus sentimentos, né? E isso promove o esforço de equipe, inclusive. Então, por isso, esses atrativos todos materiais. Então, a verdadeira propriedade é aquela de uso do espírito, é aquela que lhe pertence sem preocupação de que lhe seja tomada ou perdida, porque o patrimônio espiritual é exclusivo.
é inerente ao espírito, não se perde nunca. E tem mais, continua Pascal dizendo: depende do homem, ou depende do espírito, ser mais rico ao partir do que ao chegar. Porque daquilo que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Aí, meus amigos, nós temos aqui uma outra ideia embutida. Pascal diz que nós precisamos ser mais ricos ao partir para o mundo espiritual do que ao chegar aqui, quando encarnamos. E que a sua posição futura do homem, do espírito, resultará do que ele tiver adquirido em bem. Então, qual é a ideia embutida aqui? Que a situação futura do homem, do espírito, as condições da sua vida espiritual dependem das construções, das aquisições feitas na atual encarnação. O seu estado feliz ou infeliz é uma consequência da vida material. Nós estamos falando da verdadeira propriedade, aquela que contribui para o desenvolvimento espiritual. Estamos falando daquela que acompanha o espírito após o desencarne, não da propriedade que fica aqui, a propriedade material, não é? Pascal faz uma comparação. Quando um homem vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Não é assim que acontece, meus amigos? Quando nós vamos viajar, na mala, na nossa bolsa, vai somente aquilo que eu vou usar para onde eu vou, naquele lugar para onde eu vou, não é? Eu procuro saber se nesse lugar vai estar chovendo, se está muito quente ou muito frio, e eu me equipo, eu me preparo de coisas para que eu fique bem na viagem, bem nesse lugar, para que eu não passe aperto, para que eu fique confortável. E aí Pascal diz: procedei do mesmo modo com relação à vida futura e fazei provisão de tudo quanto ali vos possais servir. Meus irmãos, Jesus ensinou sobre a vida futura. Jesus a apresentou como sendo a nossa meta. Por isso, deveria ser objeto das nossas principais preocupações. Aliás, sem a vida futura, a maior parte dos ensinos de Jesus não teria um propósito. Com o Espiritismo, a realidade da vida futura é demonstrada pelas testemunhas oculares, como diz o próprio Allan Kardec, que são os desencarnados, descrevendo situações, dramas e consequências na vida após o desencarne. Por isso, Pascal, como uma dessas testemunhas, vem nos advertir sobre a provisão de tudo quanto precisaremos para estarmos bem. O que eu preciso adquirir, preciso juntar para essa viagem que inevitavelmente eu farei para o mundo espiritual.
Pascal continua: ao viajante que chega a um albergue, lhe é oferecido bom alojamento desde que o possa pagar. A outro, de recursos mais modestos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir sobre a palha. Assim acontece com o homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Seu lugar está subordinado aos seus haveres. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra. Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas irão lhe perguntar ou nos perguntar: que trazes contigo? Não se avaliarão os meus títulos, mas a soma das virtudes que eu possua. Sob esse aspecto, meus amigos, diz Pascal, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Os lugares ali não se compram, se conquistam por meio da prática do bem, se conquistam com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então as venturas te esperam. Os bens da terra pertencem a Deus. Se os homens são os seus administradores, se os homens são os usufrutuários, precisam então administrar esses bens com integridade e inteligência. Deus frequentemente subtrai algum bem, alguma propriedade, até mesmo daquele mais previdente dos homens, mostrando que nós não temos o controle sobre as coisas. Então, meus irmãos, façamos bom uso de todos os recursos que temos, a começar pelo próprio corpo. Tudo é concedido por Deus para o nosso desenvolvimento espiritual. O benfeitor espiritual Emmanuel nos adverte numa mensagem chamada propriedade. Emmanuel diz que precisamos compreender o caráter transitório da existência carnal. Ele diz que o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa, em defesa desses bens. Não é assim que acontece, meus irmãos? Quantas pessoas reagem a um assalto por causa de um celular, de um relógio, de uma quantia em dinheiro? Reagem ao assalto, podem morrer naquele momento ou podem se ferir gravemente ou provocar a morte de alguém. Nessa indignação, né? Nesse valor pelas posses, pelos bens materiais, nessas expressões temporárias, como diz aqui Emmanuel, alguns de nós estamos dispostos a morrer em defesa desses bens. Então, isso demonstra, diz Emmanuel, que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente,
adotando por modelo a cigarra descuidosa. Lembram-se da fábula? Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava. Então, Emmanuel aqui diz que não é intenção dele nos induzir a esquecer a previdência e adotar aquele modelo da cigarra preguiçosa, negligente. Continua Emmanuel, apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Cada conquista, né, meus irmãos, deveria ser aproveitada pela alma. Quer dizer, nós usufruirmos de tudo com alegria, com satisfação, sem denegrir aquele momento, com pureza de coração, santificando esses prazeres que muitas vezes o conforto, a posse nos beneficia, nos traz. E ainda mais, usando esses mesmos recursos em benefícios vários, usando utilmente, com responsabilidade, sem apego, para o que for útil, para o que for necessário, não somente dos nossos, mas de quem mais precisar. Então, cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. É a força do trabalho, é a força da fé, é a força da união, da humildade. O homem, diz Emmanuel, o homem ganhará impulso santificante compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, tudo pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos, de acordo com nossos méritos e de acordo com nossas necessidades de crescimento espiritual. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza. Que importante! Nós não estamos no mundo para servir à riqueza. Não estamos no mundo para servir ao bem, para adquirir posses, propriedades materiais. Não estamos para isso. Nós estamos no mundo para usar dessas coisas que não é proibido a ninguém ter, mas é para usar essas coisas em benefício do progresso meu e dos demais. São recursos, são talentos que Deus permite que cheguem às nossas mãos para o uso no bem, para promover o bem dentro das nossas possibilidades. Meus irmãos, essa é a reflexão da noite. Nós agradecemos a oportunidade dessa reflexão
e tenhamos certeza que ela é para todos nós, porque propriedades todos nós temos, como o próprio Emmanuel disse, a começar pelo corpo. O corpo é uma propriedade, é uma concessão de Deus. Então, todos nós temos algum bem material, e que nós possamos dar o melhor uso possível a esse bem, porque Deus depois perguntará a cada um de nós o que fizemos do bem que Ele permitiu que nós tivéssemos, que Ele concedeu, que uso fizemos desse bem. Então, que Jesus nos ajude a ter sabedoria e fazer um bom uso de todos os recursos que temos. Vamos à nossa prece, encerrando esse momento. Senhor Jesus, graças a Deus, Senhor, por essa reflexão. São momentos sempre oportunos que nos ajudam a viver melhor, que nos ajudam no fortalecimento da importância da vida, da importância desse momento, dessa oportunidade. Nós pedimos, Jesus, sabedoria, pedimos que nos fortaleça a humildade para reconhecermos que não somos detentores de nada, que muitas concessões nos são dadas para o nosso próprio benefício, para o nosso crescimento. Que tenhamos essa noção, Senhor, essa clareza e nos movamos na direção dessas oportunidades, fazendo o melhor possível. Que a tua paz nos envolva, envolva o nosso mundo, Senhor. Graças a Deus.